Boa tarde, meu nome é Regiane, sou aluna da parte do curso Culinária Low Carb Desvendada. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Antes da pandemia, eu estava assim muito acima do meu peso, então foi onde eu decidi emagrecer e comecei a pesquisar sobre a low carb. Perdi 14 quilos. Naquela época, infelizmente, eu comprei 3 cursos que não eram da parte e que me decepcionei muito e continuei a minha pesquisa. Foi onde pelo Instagram eu conheci a Paty, participei da imersão dela gratuita e quando eu percebi a qualidade, fiz algumas receitas que deram super certo, eu falei, gente, se o curso gratuito é assim, imagina o pago, né? Eu falei, eu não posso perder de jeito nenhum. E entrei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque vale cada centavo, gente. As receitas são assim maravilhosas, é um curso completo de A a Z. Lá tem módulo salgaderia, tem de pizza, tem módulo de doces, enfim, muitos outros módulos. E eu sempre fui assim muito viciada em açúcar. Eu sempre fui de comer muito doce, muitos bolos. E quando eu comecei a fazer as receitas da Paty, que eu vi que eram maravilhosas, davam certo e, melhor, gostosas, nossa, eu falei, gente, foi o melhor investimento na minha vida que eu fiz com esse curso. E toda a minha família elogiando, gostando também. E assim, eu tô assim tão empolgada, eu sou professora, faltam 2 anos para eu aposentar, e com certeza eu vou empreender nessa área. Já estou me programando que eu quero até começar antes disso. E a minha filha, que é super criteriosa, né, gosta muito de doce também, até ela se encantou com as receitas que eu tenho feito, que eu tenho preparado para a família. Então, o que eu tenho a falar para vocês, é um convite para vocês entrarem na nossa família e só entrando para ver e comprovar isso tudo que eu estou falando. É simplesmente o curso mais completo que eu já vi, entendeu? Tanto de qualidade, quanto da didática dela enquanto professora, e ela é uma professora assim muito preocupada e dá assim total atenção, gente, é como se fosse um curso presencial, acho que é até melhor que o presencial, porque ela marca, né, as datas dos nossos plantões, das nossas oficinas, além disso ela dá todo o suporte lá na plataforma, e assim, eu quero agradecer, Paty, muito obrigada por tanta entrega, por você ser tão importante na minha vida. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Racínia, eu sou de São Paulo, capital, e sou da turma de janeiro de 2021. Eu venho de uma família de diabéticos, minha mãe e meus irmãos, 3 irmãos eram diabéticos, e eu também. Em 2016 eu fiz uma cirurgia bariátrica, e quando eu saí do hospital já saí sem tomar insulina, que eu tomava 2 insulinas por dia, uma de manhã e uma à noite. Com a cirurgia eu não sentia mais fome e eu emagreci muito, eu emagreci 60 quilos, mas eu não aprendi a me alimentar. Agora, faz uns 2 anos, a fome voltou e com isso eu fiquei preocupada porque eu não posso voltar a engordar e nem a ter o diabetes, porque eu já tenho a sequela. Nos meus pés são dormentes por causa da diabetes. E quando acontece isso, não tem cura. Então os meus pés vão ser dormentes pro resto da vida. Aí eu pensei, o que eu vou fazer para poder solucionar esse problema? E comecei a procurar na internet alguma forma para conseguir manter o peso. E nessa minha procura eu achei os vídeos da Paty Góes sobre culinária low carb. E eu não conhecia culinária low carb, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a assistir os vídeos dela e fui aprendendo. Nisso eu vi que ia ter live, eu assisti e vi também as imersões, assisti 2 imersões. E o que me encantou na Paty é que ela responde todo mundo, sendo aluno ou não. Você pode fazer pergunta e ela vai explicando. E com isso a gente aprende bastante coisa com ela.
Aí em janeiro eu consegui fazer o curso e comecei a fazer comida aqui em casa. Só que eu não faço comida só para mim, eu faço para a família toda. E isso que é legal, porque o que a gente come, todo mundo come. Eu moro com a minha irmã e cuido de 3 sobrinhos netos. E eu faço comida e eles comem. Eles adoram bolinho de espinafre, bolo de chocolate e outras coisas que eu faço também eles comem. Carnes, verduras. E eu temperava tudo com cebola e alho. E com ela eu aprendi vários temperos diferentes. Eu só tenho a agradecer a Paty e a equipe. E eu tenho certeza que eu vou conseguir o meu objetivo. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Não me arrependo de ter feito esse curso. Beijos, Paty. Atenção, aspirantes a Matildas e Matildos, exploradoras e exploradores da Ilha Low Carb rumo à culinária low carb, que funciona de verdade. Aquela que quem prova diz nem parece que é low carb, que te ensina a parar de jogar ingredientes caros no lixo e seguir a alimentação low carb para a vida. Meu nome é Patrícia Góes, professora especialista em culinária low carb há mais de 5 anos. Eu serei a sua guia nessa expedição. Mais de 200 mil pessoas já passaram por essa viagem gratuita, dando os primeiros e gloriosos passos rumo à culinária low carb que se torna parte da vida da família toda. Para que você também chegue pulando de alegria no destino final e aproveite ao máximo nosso curso gratuito, a Expedição na Culinária Low Carb, peço sua atenção, pois o nosso explorador Dan Jones vai me ajudar a dar aqui as instruções para a nossa semana de expedição. Se você quer fazer receitas low carb gostosas de verdade e parar de jogar ingredientes caros no lixo, preste bem atenção. O nosso curso gratuito será transmitido ao vivo do dia 24 ao dia 30 de janeiro. Do dia 24 ao dia 29 de janeiro, as aulas acontecerão às 8 da noite. E no dia 30 de janeiro, a aula será de 2 às 5 da tarde, também horário de Brasília. Livro de tarefas. Toda a programação, as listas de ingredientes das aulas práticas e as tarefas para cada dia estão em um PDF, preparado com muito carinho para você, o livro de tarefas da expedição. Caso ainda não tenha baixado o seu, é só entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp. O link para entrar em um dos grupos está na descrição da aula de hoje, abaixo desse vídeo. Links. Todos os links das aulas da expedição estão sendo enviados nos nossos grupos de WhatsApp do evento e também por e-mail para os inscritos. Se você ainda não se inscreveu, tem link também aqui embaixo para fazer a inscrição gratuita. Não se afaste da trilha, porque as aulas ficam disponíveis somente até domingo, dia 30 de janeiro. Depois dessa data, acabou-se o que era doce. O curso é gratuito, mas o ticket para participar dele é o seu tempo, comprometimento e dedicação. Comunidade. Participe também da nossa comunidade exclusiva para alunos da expedição lá no Facebook. Lá você pode confraternizar com seus colegas ao redor da fogueira virtual, postar os seus resultados do curso gratuito e interagir com quem está no mesmo barco que você, ou melhor, no mesmo acampamento. O link para participar da comunidade também foi enviado por e-mail para os inscritos e deixado nos grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é o nosso canal principal de comunicação direta. Ele foi criado porque nem todo mundo recebe os nossos e-mails. E como nós queremos que as informações cheguem para todo mundo, mandamos tudo no grupo também. Mapa da expedição. No livro de tarefas, nós temos o Mapa da Expedição, um guia essencial que resume toda a nossa jornada de descobrimentos. Cada aula, uma trilha do mapa deve ser marcada. Coloque o seu mapa na porta da geladeira e se fortaleça para trilhar todo o caminho. Para melhorar som e imagem, escolha a transmissão em HD. É só ir na engrenagem Configurações do YouTube e escolher a qualidade da transmissão. Por último, tenha caderno e caneta na mão, porque logo vamos começar. Estamos muito felizes por você ter escolhido explorar a Ilha da Low Carb com a gente. Toda a equipe Patty Góes está muito empenhada para que você possa transformar a sua alimentação e ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Nos vemos na aula!
abriu. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula. Meu nome é Patrícia Góes, sou professora e mentora de culinária low carb. E eu quero te dar as boas-vindas à nossa segunda aula aqui da Expedição na Culinária Low Carb. Um evento para quem quer desvendar a culinária low carb para fazer receitas gostosas de verdade. Aquelas que quem prova vai falar assim, nem parece que é low carb. Receitas que te ajudam a parar de jogar ingredientes caros no lixo e atingir aquele objetivo que todos nós temos, de viver feliz e saudável ao mesmo tempo. Boa noite, sejam bem-vindos! Coisa boa receber vocês aqui. Deixa eu ver quem tá animado. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô olhando para baixo que vocês estão aqui, ó, no chat aqui do meu computador, viu? Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar essa aula agradecendo a vocês por toda a participação já no primeiro dia de aula. Tivemos muitos comentários na comunidade do Facebook, também aqui, né, na aula 1, no vídeo do YouTube, também lá no nosso post, na tarefa de ontem, né, que era o post lá no Instagram, muitos comentários. Eu recebi muito direct hoje também das pessoas falando assim, Paty, tô apaixonada, obrigada pela aula 1, tanta coisa que eu não sabia, tanta coisa que daqui pra frente eu vou fazer direitinho. Então, muito obrigada a todos vocês pelas mensagens, pelo carinho e também por participar de coração. Dandan, boa noite! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo bem. Para quem não sabe, o Dandan é meu marido, ele fica ali nos bastidores, cuidando do áudio, cuidando, né, para ver se tem alguma interferência aqui na nossa live, para me avisar, para dar tudo certo aqui na nossa transmissão, tá bom? Então, Dandan, bem-vindo você também. Obrigado. Dandan, muita gente ontem ficou de queixo caído com as informações da aula 1. Nossa, é sério. Se você não assistiu a aula 1, que é do queixo cair, eu falei até ontem que é uma aula um pouco amarga, né? Mas no final a gente tem um docinho, né? Tem ali uma esperança. Se você ainda não assistiu a aula 1, depois que você terminar aqui a aula 2, volte e assista a aula 1, tá? Low carb de verdade, os perigos da sua volta. Ela é a base para a gente seguir em frente. Todo mundo que está aqui, né, sabe que o nosso evento, a Expedição na Culinária Low Carb, nós temos um local que nós enviamos todos os links, todos os materiais. Esse local são os nossos grupos de WhatsApp. Todo mundo que está inscrito, né, no nosso evento e que está no grupo de WhatsApp está recebendo os links para baixar. Ontem nós tivemos o material da aula 1, também tivemos o livro de tarefas, que é o livro que tem todas as listas de ingredientes, que tem os exercícios, que tem a programação completa. Isso aqui foi disponibilizado para vocês desde segunda-feira, 9 da manhã. Então, todo mundo que está lá no grupo de WhatsApp pode baixar o livro de tarefas. Se você entrou depois e o link não está lá, corre na descrição do grupo de WhatsApp, que lá tem um link, que é um link do blog, que você consegue baixar esse material aqui, tá bom? Para você não ficar perdida e aproveitar ao máximo, tá? Isso aqui. Então, eu vou repetir para ninguém ficar perdido. Me ouçam. Os materiais e o livro de tarefas, todos os links estão sendo deixados dentro dos grupos de WhatsApp. Se por acaso você está inscrito na expedição, mas ainda não está em nenhum grupo de WhatsApp, aqui na descrição dessa aula tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp, tá? Para você não perder nada. Combinado? Combinado, combinado? Então, tá bom. Bom, eu quero saber se tem alguma novata aí, novinho. Quem que não veio à aula ontem e tá pela primeira vez assistindo uma live minha? Quem? Grita aí. Eu! Contem pra mim. O livro de tarefas, gente, ó, presta atenção no que eu tô falando, hein? O livro de tarefas está na descrição do seu grupo de WhatsApp. Tem um link lá. Clica, você vai cair no blog. Rola a página e tem um lugar lá pra você baixar.
tá bom? Olha, tem muitas novinhas novatas aqui, Dandan. Nossa! Que coisa boa! Sejam bem-vindas! Que maravilha! Então, olha só. Eu vou falar para vocês que estão chegando hoje uma coisa que é muito legal de você saber. Então, vou abrir aqui a minha tela. Opa, spoiler não. Bom, esses aqui, né, acho que todo mundo deve conhecer, são os personagens do filme Matilda. Matilda é uma personagem muito querida aqui pra gente, né, na nossa família Patigóis. Dá pra ver a Matilda do quadrinho ali, Nandão? Sim, mas você está muito pequena. A imagem Ah, tá, depois eu vou mostrar então. Bom, por que eu coloquei a Matilda aqui? Aqui no nosso curso gratuito, nós temos, né, as alunas que são Matildas, que são as minhas alunas, né, dos cursos. E temos as alunas que estão aqui, que são aspirantes a Matildas. Por que eu chamo as minhas alunas de Matildas? Porque a Matilda no filme, não sei se você lembra, mas ela é uma menina muito dedicada, muito estudiosa, muito curiosa, né? Ela é apaixonada e ávida pelo conhecimento. E isso, né, toda essa inteligência pelo conhecimento, pelo saber, faz com que ela até descubra que tem superpoderes. Eu sempre faço uma analogia com as minhas alunas, quando elas dominam a culinária low carb, elas começam a fazer mágica, né? Fazem quitutes que quem prova fala que nem parece low carb. Então, se você está aqui, você já é minha aluna, você já é minha Matilda. Se você não é minha aluna, você está aqui e é uma aspirante a Matilda, ou seja, está no caminho de virar uma Matilda. O pai da Matilda, que está aqui, que é o Harry, é um personagem muito preguiçoso, muito nada com a dureza, que só gosta ali da maciota. E a gente ainda tem por aqui, ontem eu vi alguns aqui no chat, de alunos, entre aspas, Harrys, que chegam aqui, que ficam enchendo o saco, que ficam criticando, que só fica gritando, anda rápido, né? Que é só ir lá para a receita, mas quando vai para a receita, nem sabe fazer, porque não prestou atenção em tudo que é mais importante. Né? Receita, a internet está lotada. É só digitar lá, receitas low carb. Agora, se você vai saber lidar com esses ingredientes, sem esse conhecimento que eu vou te entregar aqui, já são outros 500. Então, os alunos Harry são esses aí que ficam enchendo o nosso saco nos comentários. Harrys, fiquem quietinhos hoje, deixa a gente se concentrar aqui na nossa aula, tá? E Matildas e aspirantes da Matilda, sejam sempre muito, muito, muito bem-vindas. O conhecimento é algo que ilumina a nossa vida. Na cozinha não é diferente. Certo? Vou mostrar para vocês a Matilda que fica aqui na nossa cozinha. Olha que linda, tá vendo ela ali no quadrinho? Quem me deu de presente foi minha amiga querida Mayra, aqui ó, bem no cantinho. É a nossa Matilda, que representa o conhecimento, que representa as nossas alunas queridas, né? Muito bem. Então tá, vamos pensar numa coisa. Você acha, até esse momento aqui que você chegou, você acha que é possível fazer uma culinária gostosa de verdade, low carb? Aquela que você coloca ali na mesa e todo mundo vai comer feliz, a família vai comer sem reclamar? Você acha que isso é real? Conta aí pra mim, sim ou não? Como eu falei ontem, né, eu contei um pouco da minha história aqui. Se você não assistiu, volta lá para você conhecer a minha jornada, né, na vida, nem é só na culinária, na vida. Eu contei um pouquinho da minha história e falei que eu encontrei, né, aqui na culinária low carb, dando aulas, o meu lugar no mundo, né? Para quem não sabe, eu era uma pessoa muito, mas muito tímida. No dia de apresentar trabalho, até na faculdade, minha mão suava, eu não dormia, timidez de falar em público mesmo. E, né, depois que eu comecei com esse trabalho, foi muito difícil para mim o começo, né, tá com a cara aqui, tá falando, mais ao vivo, né? Foi todo um processo que eu quis vencer para entregar essa informação que muda tantas vidas, né? Então, eu sei que às vezes, deixa eu ver aqui, muitos falam que sim, que acham que sim, já faço alguma coisa. Às vezes as pessoas chegam aqui sem, né, muito desiludidas. E eu quero te dizer que há esperança. Há esperança e eu quero te mostrar a esperança em fotos.
Presta atenção nessa esperança. Isso aqui são fotos dos meus alunos do curso Culinária Low Carb Desvendada. Olha que coisa linda, a rosca doce, a rosca trançada, empadas, tudo isso aqui é culinária low carb de verdade, só ingredientes low carb que os diabéticos podem comer feliz, que todo mundo que está na low carb por algum motivo pode comer tranquilo. Olha só, bolos lindos, pizzas doces, bolos de festa, outra pizza maravilhosa aqui da Sinara, essa empadinha que já é sucesso há muito tempo, torta charge da Fernanda, pãozinho de cebola de Onéia, uma aluna muito querida, carioca, nossa aluna lá de 2020. Aqui pãozinho australiano, mais pãozinho de cebola, biscoitinho de queijo da Fabrícia, bolo, empada, e aqui, né, são as minhas fotos. E logo mais nós vamos falar sobre esse tema aqui, que são mesmo os ingredientes. Só para encher o seu coração de esperança. Existe sim uma culinária maravilhosa. A esperança. A esperança. Se você quer ter uma vida feliz e saudável, eu quero te ver gritando nos comentários, mas eu quero letras maiúsculas. Eu quero ver o seu coração brotar, né, de esperança aqui nesse momento, sabendo que você vai sim aprender muito hoje e no restante da semana para essa culinária que vai começar a transformar a sua vida. Quero ver aí todo mundo. Todo mundo morrendo aí com as fotos, né? Ô, maldade! Ô, maldade! Muito bem, ó, todo mundo com o coração cheio de esperança. Que coisa boa! Muito bom! Muito bom! Adoro! Então vamos encher essa esperança e partir para nossa aula. Simbora! O que nós aprendemos na aula de ontem, né? Falamos aqui sobre os perigos da informação errada e entendemos o que é low carb de verdade e por quê, principalmente os porquês. Conversamos aqui, eu te mostrei tabelas, né, comparando farinhas que são mais adequadas para low carb com outras que não são adequadas, para que você possa tomar suas decisões com liberdade e com segurança. Falamos aqui sobre o conceito de diet, low carb, falamos de açúcares escondidos e ciladas. Foi uma aula que realmente muita gente ficou chocada. E ainda por cima fizemos uma pizza de frigideira low carb. Eu já vi lá na comunidade que algumas pessoas já fizeram. Algumas pessoas mandaram hoje também pelo direct para mim. Paty, eu fiz. Eu dei para a família, todo mundo comeu. Paty, eu tô chocada. Já começamos bem o negócio, né, Dandan? Bom, na aula de hoje, né, que é a aula Pilares da Culinária Low Carb, o que eu quero te contar para introduzir essa aula é que ela foi construída em um momento muito especial da minha carreira como professora de culinária low carb. Em 2019, aconteceu no Brasil o primeiro curso de pós-graduação em alimentação low carb. Foi lá na universidade, lá na Univiçosa, na cidade de Viçosa, Minas Gerais. E eu tive a honra de ter sido convidada para dar a aula de técnica dietética aplicada à culinária low carb. Então foi uma honra muito grande, né, poder dar um curso, no mesmo curso de pós-graduação, que os professores eram pessoas que eu admiro muito. O Dr. Souto, doutora Janaína, Daniela Godoy, nutricionista, entre outros. Então, muitos ali eram pessoas que eu admirava muito, então ter sido convocada para esse corpo docente foi um dos maiores marcos da minha carreira aqui. E aí, para essa aula, eu tive que organizar, né, todo o conhecimento que eu fui acumulando, né, da minha experiência, da minha prática na culinária low carb, tive que organizar para poder dar essa aula, né? Ensinar técnica dietética nada mais é do que falar de alquimia e de cozinha. E para isso eu fiz algumas classificações, fiz algumas categorias de coisas, para que todo mundo que estivesse ali na sala, né, todos os meus alunos, inclusive a Sofia Rezende, nutricionista, foi minha aluna nesse curso, foi aí que a gente se conheceu pessoalmente, todo mundo pudesse, né, todas as formações, pudessem entender o que faz a culinária low carb ser
gostosa e funcionar de verdade. Quais são os princípios, né, da alquimia dela. Então, aqui eu tenho uma foto de lembrança do dia dessa aula. Foi em maio de 2019. E aí tá a turminha do curso de pós-graduação. Foi um dia muito feliz, eu estava muito nervosa no começo da aula, né? Uma responsabilidade muito grande, mas depois eu relaxei e correu tudo bem. Então, o que você vai ver aqui na aula de hoje não está em nenhum livro, não está. Isso aqui é criação de acordo com a minha necessidade, né? A necessidade foi crescendo, eu fui categorizando, vendo as funções, classificando. O que você vai ver aqui são anos, né, de estudo para poder tentar compilar um material que pudesse ser teórico, sim, para que você possa entender, mas também que pudesse ser prático, para que você possa pegar, entender e poder aplicar. Tudo isso porque eu prezo por uma palavrinha importante na minha vida e não podia ser diferente no meu trabalho. Liberdade. Quando as minhas Matildas entram no meu curso, eu falo para elas assim, eu quero que vocês aprendam, mas eu não quero ninguém dependente de mim no futuro. Quero que vocês aprendam para que possam no futuro criar as suas receitas, as suas adaptações, entender tudo para ficar livre, ter liberdade de criar, de fazer e de entender. E falando sobre liberdade, eu quero só te mostrar as palavras de uma aluna muito querida que falou tão bem sobre liberdade. Eu queria, por favor, que você colocasse toda a sua atenção nas palavras da Cissa para você entender do que eu estou falando, tá bom? Presta bem atenção. É impossível falar tudo que a gente precisa falar em só 3 minutos, né? A Paty é uma pessoa maravilhosa, transborda felicidade, transborda compromisso e responsabilidade em tudo aquilo que ela fala, né? O carinho, a gente consegue sentir o carinho com que ela faz cada aula, com que ela faz cada material, e isso é uma coisa que realmente nos toca, chega até nós, todo esse carinho, toda essa preocupação que você tem, Paty. Mas eu acho que uma coisa que não dá para negar é que o curso Desvendada, a Culinária Low Carb Desvendada, ele é transformador, né? Eu sei que eu tô falando por muitas aqui, por muitas pessoas, que não é só um curso que oferece uma receita maravilhosa com um vídeo passo a passo, né? E nesse vídeo você traz muito conhecimento, muito conhecimento, que é uma coisa maravilhosa, que eu sou eternamente grata a você, mas você desperta em nós uma sede pelo saber, pelo conhecimento, de querer entender o porquê das coisas, né? O porquê que você usa uma combinação de uma farinha, ou porquê que você usa um adoçante, porquê que você usa uma fibra, o porquê que você está fazendo cada união, cada mistura daquela. Não é só pegar, misturar e acabou. Não, isso não é mais suficiente pra gente. A gente quer saber o porquê, a gente quer entender o porquê. Isso você proporciona pra gente. Você nos permite caminhar com as nossas próprias pernas dentro da culinária low carb, que ao mesmo tempo que é tão vasto, é tão restrito, né? Porque o tanto de receita por aí que tem com grão de bico, farinha de arroz, mesmo que em pouca em quantidade, farinha de aveia, e a sua responsabilidade de falar, não, gente, não é por aí. Tem gente que usa low carb como terapêutica, uma estratégia terapêutica, e isso despertou em mim. Eu falei, nossa, eu preciso entender, e aí eu fui atrás. Você passa um monte de informação pra gente, mas a gente continua querendo saber mais, a gente continua querendo buscar. E depois do Culinária Desvendada, eu consegui hoje, além das suas receitas, eu pego receitas de chefes que eu admiro muito e adapto e trago para minha realidade low carb, né? Mesmo que eu não vá fazer aquela receita, eu quero a técnica. Há pouco tempo eu estava assistindo aula de panificação do Olivier Anquet, que ele só usa farinha de trigo, mas as técnicas, o diferencial, a Paola Carosella,
receitas maravilhosas que eu adapto, eu trago para minha realidade low carb. Eu só consigo fazer isso hoje graças a você. Então, muito, muito, muito obrigada por despertar essa sede de saber, de querer entender, do conhecimento. Muito, muito obrigada, e que o universo retribua lindamente tudo aquilo que você oferece pra gente. Um beijo pra Cissa e também para as minhas Matildas que falaram aí no comecinho hoje, né? Vocês viram, não viram? Pois é. Olha só, sobre o som que fica baixo, gente, coloca o volume do seu dispositivo e também do YouTube, no máximo, para ficar melhor, tá bom? Falando em liberdade, já que a Cissa falou tanto aí de liberdade na cozinha, a palavra-chave da nossa aula de hoje é liberdade. A frase da nossa aula é, anota aí, nem toda farinha é do mesmo saco. Nem toda farinha é do mesmo saco. Isso porque tem muita gente que começa na culinária low carb e acha que todas as farinhas low carb são iguais. E você vai ver hoje aqui que não são, certo? Bom, os tópicos da nossa... Opa, fiz alguma coisa errada aqui. É assim mesmo, Dana? É, né? Ficou o iPhone ali. Ficou o quadradinho do iPhone. Não se ve bien, pero tiene que colocar ahí. Tá. Os tópicos da nossa aula de hoje, o que nós vamos aprender hoje? Vamos falar sobre falta de padronização dos ingredientes e como avaliar os ingredientes. Vamos falar sobre farinhas base, farinhas acessórias, o papel de cada ingrediente. Na prática, uma receita gostosona e simples de torta salgada de bacon, certo? Que é o... La PPT, O que? tamaño de la letra. Esse é outro, não? Esse é outro. Vamos lá. Então tá, vou falar para vocês primeiro sobre falta de padronização. O que é falta? O que é padronização para a gente começar? Padronização é algo que acontece no momento da fabricação das farinhas, que diz que elas têm que sair com um certo padrão das fábricas. Por exemplo, a farinha de trigo, que a gente não usa na low carb, em todo lugar que você comprar a farinha de trigo, né, ou dependendo da marca, do supermercado, ela vai ser basicamente a mesma coisa. Lógico, tem algumas que tem mais proteína, mais não sei o quê, mas basicamente ela é sempre a mesma, certo? Isso dá uma segurança para você fazer suas receitas. A notícia um pouco difícil é que os ingredientes naturais, como as farinhas que a gente usa na culinária low carb, elas não têm uma padronização. Então você compra de uma marca, tá de um jeito, de outra marca, tá um pouco diferente. Compra, né, em um lugar, tá diferente, vem em outro lote, tá um pouco diferente. Não é uma diferença abismal, mas é uma diferença significativa que pode sim impactar na sua receita, tá? Como que pode impactar? Né? O grande exemplo que eu dou é a farinha de coco. As farinhas de coco, elas não são todas iguais, isso é um fato. Você compra de uma marca, é de um jeito. Você compra de outra marca, é de outro jeito. Né? Umas absorvem mais líquidos, outras menos, outras são mais escuras, outras são mais fibrosas, umas são mais clarinhas. Então, nós temos um monte de farinha de coco diferente, o que dificulta muito, né, a padronização da receita. Mas quando você entende como usar essa farinha de coco, como usar os ingredientes, para que, né, sabendo dessas diferenças, fica fácil. Mamão com açúcar. Mentira que mamão com açúcar não é low carb. Abacate com xilitol. Quando você aprende, né, fica muito, muito tranquilo, porque você bate o olho na farinha e você fala, opa, essa aqui tá muito diferente, eu vou ter que fazer algum ajuste. Você vai aprendendo isso facilmente com a experiência. Tem um teste que eu chamo de teste da farinha de coco. Nesse teste, eu gosto de mostrar por quê? Que você vai ver com, né, obviamente com seus olhos, as diferenças entre duas farinhas.
Nesse teste que eu vou te mostrar aqui agora, você vai ver 2 farinhas de coco que eu gosto de usar, 2 marcas que eu usava lá no Chile quando eu morava lá. E as 2 são claras e finas como tem que ser. Só que mesmo elas sendo claras e finas, você vai ver a diferença de absorção de líquidos que acontece nelas. E essa absorção de líquidos que acontece com a farinha de coco é responsável muitas vezes pelos ingredientes no lixo. Quando a farinha de coco você coloca na receita e ela chupa todos os líquidos, sua massa fica seca, quebradiça, parecendo serragem, isso acontece porque elas são diferentes. E não dá para você lidar com as farinhas diferentes de forma igual. Então eu peço sua atenção agora para você assistir o teste da farinha de coco, com bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho 2 farinhas de coco, claras e finas, são 2 marcas que eu gosto, mas uma é mais branquinha e a outra mais amarelada, mas apesar disso eu gosto das 2, eu uso as 2. Vou mostrar pra você a diferença de absorção de água das 2. Vou colocar aqui mesma quantidade de água. Vou colocar 40 gramas em cada uma. 39, 40. Vamos misturar bem. E vou deixar aqui 5 minutinhos agindo. Tem 10 gramas de farinha de coco em cada potinho. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 40 gramas de água. Passou 1 graminha. Vou fazer a mesma coisa, misturar. E daqui a 5 minutos eu vou te mostrar como vão estar as 2, tá bom? Vou deixar descansar 5 minutos para a farinha de coco absorver a água. Depois de 5 minutos você pode ver que essa aqui tá seca, mas ela tem uma certa maleabilidade, né? Apesar de estar seca, ela tá maleável. E essa aqui tá muito mais dura, olha. Tá vendo que você consegue ver até ela meio quebradiça? O que eu quero dizer com esse teste? Eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui pra chegar num ponto. Eu coloquei 10 gramas de farinha de coco e 40 de água. Então, ela absorveu 4 vezes o peso dela em líquido. Isso que acontece nas receitas, quando às vezes a gente coloca a farinha de coco, acha que tá faltando e vai colocando, vai colocando. Ela começa a agir nesses minutos seguintes e começa a absorver toda a umidade da sua receita. E aí, fica super ressecado e quebradiço. Então, a farinha de coco tem que colocar aos poucos e esperar a ação dela. E você vai ver que cada uma aqui é diferente. Vamos colocar mais um pouco de água para ver até onde ela vai. Então, vamos colocar aqui nessa mais 30 gramas. 35, passou um pouquinho. Vamos colocar 35 na outra também. Eu vou misturar. E mesma coisa, eu vou deixar agindo 5 minutinhos. Bom, passou 2 graminhos, mas enfim, dá pra... é uma diferença pequena. E aí, vou misturar também e vou deixar agir 5 minutinhos e já te mostro. Descanso, você pode ver que essa aqui ficou bem mais ralinha com essa quantidade de água. E essa aqui, com a mesma quantidade de água, ela ainda tá bem espessa. Então, para você ver que aqui, mesmo entre as farinhas claras e finas, tem diferença. Imagina, então, entre as farinhas claras e escuras, as com mais fibras, as mais grossas. Tem que tomar muito cuidado e usar aos poucos. Esse teste serve para você ver que a farinha de coco absorve
os líquidos aos poucos e que as farinhas são diferentes. Assim você tem que usar de maneira, né, assim, mais, pelo menos pela primeira vez, quando você pegar essa farinha pela primeira vez for fazer a receita, você tem que usar ali aos pouquinhos para chegar na textura que você precisa e não seguir a quantidade de farinha de coco da receita cegamente. E aí eu tô vendo você assim, nossa, mas se tem esse tanto de negócio, como é que eu vou fazer? A farinha de coco, o jeito mais simples de você lidar com ela é o seguinte: use a farinha de coco clara e fina, não coloque de uma vez na receita, mesmo que a receita te peça, vamos supor, 150 gramas de farinha de coco, não coloque de uma vez, vá colocando aos pouquinhos, até dar o ponto da massa. O ponto da massa é a sua referência, não é a quantidade de farinha de coco, tá? Outra coisa, farinha de coco feita em casa não é farinha de coco boa, ela fica grossa, ela vai atrapalhar na estrutura, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Coco ralado não é farinha de coco, tá? Farinha de coco, ela é clara, ela é fininha, ela absorve bem, ela dá uma boa liga. Então, a qualidade da farinha de coco que você usa faz muita diferença. Gente, é a farinha mais barata da low carb, né? Então, assim, dá para você comprar uma boa farinha de coco por um preço ótimo, de ótima qualidade. A que eu tenho aqui é uma farinha bem clara, tá vendo? Bem fininha. Eu compro na loja cerealista, que é uma loja de produtos que entrega no Brasil todo e que tem excelentes ingredientes. Essa falta de padronização, ela também acontece com os outros ingredientes, tá? Para ficar mais claro, né, para ficar bem visual, eu vou mudar aqui de câmera e eu vou te mostrar 3 tipos de farinhas bem comuns na culinária low carb e que têm diferenças de padrão. Vamos lá, Dandan, muda para mim a câmera, por favor. Olha só. Aqui é o seguinte, eu tenho a farinha de amêndoas, que é a farinha de amêndoas que eu chamo de ideal. É uma farinha clara, é uma farinha fina e é uma farinha sequinha. Quando eu pego, né, eu chamo isso aqui de teste de farinha de amêndoas, eu pego a farinha de amêndoas aqui, ó, e aperto, ó, ela se solta como uma farinha. Ou seja, ela é clara, ela é fina e ela não tem excesso de gordura. Tem algumas farinhas de amêndoa que você faz isso aqui, ó, aperta, ela não volta, ela vira um bololô aqui molhado, porque ela tem excesso de gordura. Essa vai estragar as suas receitas, tá? Essa aqui é a melhor de todas. Clara, fina e bem sequinha. Também é farinha de amêndoas lá da Loli Cerealista. Aqui tá misturado, na verdade, da Loli Cerealista com Bem Viver Grãos, tá? Mas ela é clara, seca e bem fininha, ok? A farinha de amêndoa, se você usar aquela escura, que vem com a pele da amêndoa, não vai dar o mesmo resultado. Ela é muito fibrosa, ela resseca as suas receitas, tá? Resseca. Para você comprar, vamos supor, você não sabe ainda, você não comprou, está comprando pelo site. Você vai lá, entra em contato com o fornecedor, o Marcelo da Loja Cerealista, ele até coloca lá no site, farinha de amêndoas menos oleosa, que é essa aqui. Tem uma lá que é a mais oleosa, que é essa que eu não gosto. Então, você tem que ter um fornecedor que você possa dialogar, perguntar para ele, olha, como é que tá a farinha de amêndoas aí dessa vez? Tá bem sequinha? Tá bem clarinha? Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem ferramentas para poder entrar em contato com as pessoas que a gente compra produtos, né? E isso aqui é coisa muito séria. Então, procure um fornecedor que tenha um bom contato com você. Eu sempre indico o Marcelo da Loli aqui, porque o atendimento deles é maravilhoso. Até pedi um cupom de desconto lá para as seguidoras e para as alunas. O nosso cupom de desconto lá é PATIBOYS, tá? Com 2 T's e Y. Bom, aqui, vamos ver se vocês adivinham qual farinha é essa aqui. Vou tirar essa daqui para não confundir. Vocês adivinham que farinha é essa aqui? Aqui nós temos a mesma farinha, da mesma oleaginosa. Olha a diferença abismal. Eu tenho aqui farinha de castanha de caju. Você tá vendo que ela é muito diferente uma da outra? Essa aqui é uma farinha de castanha de caju clara, crua. Olha só. Ela é clarinha,
ela é fina, ela tem um cheiro suave, ela é muito boa para as minhas receitas, muito boa. Quando eu pego essa aqui, ela é escura, torrada, bem escura, bem rústica, ainda tem uns pedacinhos. Se eu faço uma receita com essa ou com essa, a diferença vai ser gigantesca. Sua receita com essa aqui vai ficar mais escura, mais ressecada, mais abatumada, porque tem muito mais fibra aqui. Ela tá com um pouco da pelinha. Ela tá mais escura, vai dar mais sabor. Com essa aqui, vai estar mais neutra, mais clara, mais fofa. Então, faz muita diferença. Ambas são bem fininhas, mas a cor muda muito. Essa aqui tá muito torrada. Eu uso essa aqui para dar, às vezes, uns toques em algumas receitas. Mas a que eu mais gosto de usar de castanha de caju é essa aqui. Farinha de castanha de caju, clara, crua, tá? E aqui, finalmente, eu tenho uma farinha que é um quebra-galho gigante na nossa culinária low carb, quando a gente quer economizar um pouco. Alguém sabe qual é essa danadinha aqui? Essa é a farinha de amendoim. Olha também a diferença abismal entre as duas, de cor. Então, se essa aqui é mais escurinha, ela vai ter um sabor mais pronunciado de amendoim. Essa aqui é mais clara, ela é mais suave, a receita fica mais bonita. O amendoim e a castanha de caju, mesmo sendo bem clarinha, na receita ela já vai ficar um pouco mais morena. Mas aqui já vai ficar menos, né? Vai dar um bolo mais clarinho, uma torta mais bonita, tá? Agora você vê aqui, bem de pertinho, que ambas têm vários grãos maiores, tá vendo? Tanto essa que é mais clara, quanto essa que é mais escura, mais torrada. E esses grãos, eles podem atrapalhar a estrutura da nossa receita. Podem, como são grãos, eles podem romper a estrutura da nossa receita e fazer com que seu bolo afunde, ou que você coma o bolo e ele fique, né, muito com aqueles grãozinhos no paladar. Farinha boa de oleaginosa, independente de qual você estiver usando, é farinha bem clara, bem fina e bem suave, tá? O que eu faço quando eu compro uma farinha como essa aqui, que eu gosto muito? Eu vou até mostrar a marca para vocês. Não é nem um pouco publicidade, porque eles não fazem nem ideia da minha existência. Mas a farinha de amendoim que eu gosto é essa aqui, ó. Essa, Anchieta, e a Tipo A também. Porque ela é bem clarinha, tá vendo? Tem umas no supermercado, compro no supermercado mesmo. Tem algumas que são muito escuras, muito torradas, e aí não dá para usar, por exemplo, para fazer um pão, né? Amanhã você vai aprender sobre substituições e vai ver o que pode substituir pelo quê. Então, quando acontece isso aqui, o que eu faço? Eu tenho uma maquininha que é um moedor de grãos, tá vendo? É um moedor de grãos. Com esse moedor de grãos, eu deixo a farinha bem, mas bem fina mesmo. Vou ver se eu faço um pouquinho aqui para vocês enquanto eu te explico. E qual que é a diferença na sua receita de uma farinha bem fina? O acabamento é melhor, a textura é mais agradável. É rapidinho. A textura é mais agradável, né? Fica tudo mais suave no paladar. Como é que é esse moedor de grãos? Eu vou pegar aqui dessa mais clarinha, que é a que eu gosto mais. Vou colocar aqui. Então, por exemplo, vou fazer meu pão hoje, vou usar farinha de amendoim. Coloco aqui e rapidinho a minha farinha vai ficar pronta. Esse moedorzinho de grãos eu comprei na Kamikado,
mas tem em várias lojas aí da internet, viu? Para quem estiver interessado. Não dá para fazer essa mesma coisa no processador, infelizmente. A lâmina do processador não deixa a farinha tão fininha quanto, como você vai ver aqui agora. Ó. Pode desligar, meu amor. E é rapidíssimo. Vamos ver a diferença? Ó, essa aqui é antes de triturar. Dá pra ver, Dona, tá cheio de grãozinhos? Tá muito. Tá, né? Tá cheio de grãozinhos. Agora, olha essa aqui. Olha isso. Que farinha fininha, sequinha, perfeita para suas receitas. Só de você imaginar colocar essa aqui numa massa de pão ou bolo, ou colocar essa fininha, você já consegue até imaginar a textura diferente delas, certo? Bom, então eu vou te dar aqui alguns conselhos gerais para você não errar na escolha das suas farinhas. Primeiro, busque sempre farinhas claras e finas. Quando você compra farinhas grossas, como essa de amendoim aqui, eu chamo de farinha brita, é a farinha que vai, talvez, atrapalhar até a estrutura das suas massas, tá? A farinha fina eu chamo de farinha tipo areia, porque ela é fininha, ela se junta ali muito bem com os ingredientes líquidos, faz uma mescla perfeita. Essa analogia, né, de areia e brita, né? Se você pensar numa massa de cimento feita com areia, ela é mais sólida, ela é mais firme, né? Se você faz com brita, fica aquela coisa mais rústica, mais grosseira, tá? Então, farinhas sempre fininhas do tipo areia. Isso vale para todas as farinhas na low carb. Use um moedor de grãos para deixar as farinhas mais fininhas, né? Isso aqui é uma maquininha que eu uso com muita frequência para triturar linhaça, para moer café, para diminuir os grãos das minhas farinhas. Ela é muito versátil mesmo. Eu achei, né, para mim, foi um investimento muito bacana. Se você tentar bater no liquidificador ou no processador, você não vai conseguir um grão tão fino, porque a lâmina é muito grande, né? Ela não faz ali aquela farinha bem fininha. A não ser que seja um liquidificador diferente, né, mais potente. Mas o liquidificador doméstico não faz. Então ela é diferente por isso, tá? Não precisa comprar se você não quiser. Mas tem que saber que se você usar uma farinha grossa, vai ter aquela textura mais grossa, tá? Na hora de fazer receita, você compra a farinha que tem um pouco de grãos, peneira, faça aquele excesso de grãos, faça a parte mais fininha. Essa parte mais grossa, dos grãos que sobram, você pode fazer uma farofa ou fazer alguma outra coisa, um empanado, né, usar para outras coisas, tá? A marca do moedor é Hamilton Beach. A luz. Aqui, ó. Hamilton Beach, tá? Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Nossa, a gente usa para muitas coisas aqui em casa, tá? E outra coisa, nosso quarto conselho: compare sempre a sua farinha nova com a farinha antiga. Então, por exemplo, sua farinha de amêndoas está acabando, guarda um potinho pequenininho. Eu gosto desse aqui para fazer isso. Eu gosto desse aqui, ó. Minha farinha de amêndoas está acabando, eu pego um pouquinho dela e guardo aqui. Quando chega a minha farinha de amêndoas nova, eu abro e comparo as duas. Opa, elas são bem parecidas, que legal. Não vou precisar fazer nenhum ajuste aqui nas minhas receitas que já estão maravilhosas. Ou, opa, essa farinha veio muito gordurosa, vou pedir para trocar. Ou então, vou me virar com ela mesmo, mas eu sei que eu vou ter que fazer algum ajuste. Compare suas farinhas de coco, suas farinhas de amêndoa, de amendoim, todas, porque assim, na comparação, além de você, né, identificar isso, você ainda aprende, né? Você vê várias farinhas diferentes, vai aprendendo
as nuances, né, os detalhes, essas coisas que são bem sutis, mas que fazem diferença, tá? E a farinha de coco, quando você compra um lote novo, uma marca nova, você pode usar o teste da farinha de coco como referência para ver se ela absorve mais ou absorve menos, né? É uma maneira de você também identificar isso, certo? Vou contar uma história rapidinha de uma aluna que é muito experiente. Ela tem uma loja de produtos low carb no Brasil mesmo. E a gente estava numa oficina, né, de pães. Eu sempre faço oficinas com os meus alunos do Culinária Low Carb Desvendada, que são eventos ao vivo em que nós nos juntamos, né, cada um na sua casa e eu aqui, para fazer receitas de pães ao mesmo tempo. Então eu falo tudo, vou fazendo junto e todo mundo em casa faz também. E aí a gente tem, né, também um grupo de Telegram que as alunas vão interagindo durante o final de semana de oficina. E assim, a gente tem tido resultados magníficos com as alunas, com essas oficinas, que são realmente de muito aprendizado. Em uma dessas oficinas, essa aluna muito querida, ela estava fazendo um pão de cebola dela, que é lá do meu curso Culinária Low Carb Desvendada, e ela, não vou pesar o líquido da receita não, vou fazer no olho mesmo. E ela fez no olho. Só que aí a massa ficou super mole, muito mole mesmo, por causa de um ingrediente diferente, né? E aí depois ela foi ajustando, ela foi pegando um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, e foi ajustando, porque ela conhecia muito bem as farinhas, e o pão de cebola, no final das contas, ficou maravilhoso, tá? Tem uma outra história que ilustra muito essa falta de padronização, que é o seguinte... Tem uma outra aluna, né, que é a Jaque, uma vez ela falou assim, Paty, me mandou um e-mail, Paty, olha, eu fiz o pão que eu tô acostumada a fazer para vender aqui, o pão lá do Desvendada, ele sempre fica perfeito. Dessa vez, Paty, ele ficou pesado, abatumado, me ajuda. A primeira coisa que eu perguntei para ela foi, você comprou uma farinha de amêndoas em outro fornecedor? Ou foi uma farinha de amêndoas de outro lote? Ela falou, é isso, foi. Falei, vai lá e faz o teste da farinha de amêndoas. Aperta a farinha de amêndoas, vê se ela solta gordura na sua mão, olha como que ela é. E a farinha de amêndoas era realmente extremamente gordurosa. Como que trabalha com uma farinha mais gordurosa? É treta, gente. Não é fácil não, tá? É muito mais difícil trabalhar com farinha de amêndoas ou de outra oleaginosa extremamente gordurosa. Ela conseguiu, ela ajustou com um pouquinho mais ali de ovos para dar uma expansão maior para a massa. A gente conseguiu chegar a uma solução. Mas olha, é treta. Por isso que eu falo, corre de farinha de amêndoas muito oleosa, porque é treta na sua vida, tá? Certo? Só para vocês entenderem como que acontece. Bom, quais são as farinhas que eu mais uso na minha culinária, né? Quais são? Farinhas de oleaginosas, amêndoas, amendoim, castanha de caju, como você viu aqui. O amendoim é uma leguminosa, mas a gente chama ele de oleaginosa, ele é também uma leguminosa do tipo oleaginosa, que é rico em gorduras. Farinha de coco, farinha de linhaça dourada, farinha de chia, farinha de girassol, farinha de berinjela, fibra de bambu. São as farinhas que eu geralmente mais uso na minha culinária. Não saio disso. Cacau, psyllium, goma xantana de preferência e às vezes agar-agar, tá? E aí você pode me falar, nossa, Paty, você faz tudo isso com as mesmas farinhas, com as mesmas bases? Sim. Olha só, o que essas receitas aqui têm em comum? Em todas elas, a base é a mesma. Farinha de oleaginosas, farinha de coco ou fibra de bambu e os outros ingredientes. Mas o que faz, né, um pão, uma pizza, um bolo ter texturas, sabores diferentes? A técnica utilizada. São os mesmos ingredientes, mas aplicando a técnica adequada e diferente uma da outra, a gente tem resultados diferentes. Não é muito diferente da culinária tradicional, né, gente? Quem estuda, quem gosta de estudar culinária aqui, e já estudou um pouco de culinária francesa, já fez algumas receitas, sabe que a base da culinária francesa é a mesma, sempre praticamente. Farinha
Manteiga, açúcar e ovos. Com isso aqui, você faz um monte de coisas. Um monte de coisa que a gente não faz mais porque a gente está na low carb. Mas eu tô dando exemplo, né? Que a base é a mesma. Só que o que muda na culinária francesa? A maneira de combinar esses ingredientes, né? O tempo de assamento, a forma que fermenta, a forma que mistura, a forma que assa, a forma que serve. Tudo isso é técnica, tá? É a técnica que vai te dar uma culinária low carb versátil, diversificada e gostosa de verdade. Certo? Nossa, falei igual um trem aqui agora. Soltei, né? Para dar uma respirada aqui, me contem aqui nos comentários. Tá tudo bem? Estão acompanhando a aula? Sim ou não? Tá ok? Tá ok para você, Dandan? Tá ok. Então tá, vou esperar aqui o feedback do povo. Ok, né? Ah, então tá ótimo. Beleza. Beleza, sejam bem-vindas, estão chegando aí agora. Muito bom, ok, perfeito. Então vamos lá para a segunda parte da nossa aula, para a nossa classificação das farinhas. Bom, o seguinte, para ficar uma coisa bem didática, para você entender direitinho, né, quais são as funções das farinhas, eu divido as farinhas em dois tipos de categorias. As farinhas base e as farinhas acessórias e outros secos acessórios. Vamos falar de uma e depois da outra. O que são farinhas base? As farinhas base, elas vão ser as farinhas mais abundantes na sua receita, responsáveis principalmente pelo volume, né? Pelo volume, ela vai dar o volume da sua receita. Por isso, elas precisam ter sabor e cor mais neutros e também características, né, mais suaves. Quais são as principais farinhas base? Farinha de amêndoas, farinha de nozes, farinha de castanha de caju, farinha de amendoim, farinha de avelãs, farinha de macadâmia e, em alguns casos, farinha de coco, tá? Então, a farinha base é aquela que vai estar presente em maior volume na sua receita. O que são as farinhas acessórias? O que é um acessório, né? Eu tô aqui com minha peruca, meus brincos, são acessórios que dão um toque na minha base, né? Minha base é a mesma, a Patty Boys aqui todo dia igual, mas quando eu mudo o cabelo, mudo o brinco, mudo a roupa, eu fico diferente. Isso é um acessório, algo que dá um tchan. As farinhas acessórias, elas dão um tchan, ou seja, elas têm uma função específica na receita. Então, você vai usar a farinha acessória em pequena quantidade. Por quê? Porque se ela dá um tchan, ela é um acessório, se você coloca demais, ela vai gritar na receita. Você só vai sentir o sabor, a textura e a característica dela. Se eu tivesse aqui, né, chegado aqui com um brinco que fosse daqui até no quadril, você ia bater o olho e falar, opa, mesmo que você não me julgasse, você ia levar um susto, opa, que brincão, né? Se eu chegasse com uma peruca loura até lá no pé, opa, a parte tá meio diferente hoje. Mesmo que você não julgue, você bate o olho e vê como exagero, né? A mesma coisa é a farinha acessória. Quando você coloca demais, ela ferra a sua receita. Ela chega chegando. Quando você coloca muita farinha de linhaça numa receita, quando você morde, você só sente ela. Você não sente mais ninguém. Só sente ela ali babando, né? Ruim. Às vezes com gosto oxidado, porque tá velha, né? Então, isso aqui são farinhas para você usar em pequenas quantidades, porque elas têm funções específicas. As funções, né, que podem acontecer nas suas farinhas, as mais comuns, a absorção. Falamos muito da farinha de coco. Você viu como a farinha de coco absorve líquidos. Então, ela tem uma função de absorção de umidade.
Liga, você sabe que a farinha de linhaça ela faz um gel quando entra em contato com a água ou com algum outro líquido. Então ela dá liga para sua massa. Elasticidade, a gente sabe que o psyllium, as fibras de psyllium, elas absorvem. Elas são rígidas e quando elas absorvem líquidos, elas ficam maleáveis. E como elas ficam maleáveis, elas permitem que a massa do seu pão, por exemplo, estique, fique elástica, sem colapsar, obviamente, numa massa estruturada. Então, é uma função elástica. Auxílio no volume. Por exemplo, a farinha de girassol, que é uma farinha mais clarinha, mas também tem um sabor pronunciado, às vezes ela deixa a receita meio esverdeada, mas você pode ajudar o volume das farinhas de volume com algumas farinhas acessórias, tá? Mas aqui o mais importante da farinha acessória é você saber que cada uma tem um papel muito específico, que não é de dar volume, é contrário das bases, e que elas chegando, elas têm sabor, cor e características intensas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai fazer um bolo de laranja low carb. E aí, você quer fazer esse bolo de laranja, você fala assim, vou fazer um bolo de laranja low carb usando farinha de coco. Quando você faz esse bolo e prova, é um bolo de coco com toque de laranja, não um bolo de laranja. Diferente de quando você faz com as farinhas base. Você faz um bolo de laranja com a farinha de amêndoas ou com a farinha de amendoim misturada com as amêndoas, por exemplo, você vai ter um bolo com sabor laranja. Agora, faz com a farinha de coco, vai ser um bolo de coco com toque de laranja, porque a farinha de coco, ela pode até ser base em algumas receitas, mas geralmente ela é acessória, ela é forte, ela chegando. Faltou uma aqui, que eu tenho usado bastante, que é a fibra de bambu, que também tem um poder de absorção muito bacana. Nós vamos ver muito também delas aqui amanhã. Bom, amanhã nós vamos falar muito mais sobre substituições aqui, mas só para você ter uma ideia, né, que as farinhas base, a vantagem da gente ter classificado, né, de eu ter classificado isso aqui lá na aula da Univiçosa, é que você bate o olho e sabe que as oleaginosas, elas se comportam mais ou menos parecidas nas receitas, exceto pelo fato de que algumas têm um sabor mais forte, outras menos, mas você pode criar mix de oleaginosas, né, para poder fazer as suas receitas, porque elas têm mais ou menos uma quantidade de carboidratos e gorduras muito parecidas, né? Essas quantidades são muito parecidas. Aqui, quem se destaca nas farinhas low carb, com um teor de carboidratos mais alto, é a farinha de castanha de caju. Tem algumas pessoas, inclusive, né, que evitam a farinha de castanha de caju, algumas pessoas que são diabéticas, que precisam de um controle bem assim, severo da glicemia, evitam a castanha de caju, preferem usar outras, né? Dá para usar também, mas é importante você saber que ela tem, né, 3 vezes mais, praticamente, carboidratos que a farinha de amêndoas, por exemplo. Bom, então vamos dar uma passada aqui nas farinhas acessórias. Farinha de linhaça dourada. Ela tem a função de dar liga, um pouco de elasticidade, ela ajuda no volume, tá? Ela ajuda. Eu tenho uma receita de pão que eu chamo de pão low cost, né? Um pão baixo custo, que não tem farinha de oleaginosa. Então, a farinha de linhaça, ela entra numa quantidade um pouco maior para ajudar no volume, mas não a ponto de ficar babento, tá? Tudo depende das quantidades. Eu coloco, então, a farinha de linhaça dourada, eu uso muito para pães e para bolos escuros. Eu não gosto de farinha de linhaça em bolos claros. Eu acho que ela não vai bem. No bolo escuro é o bolo de chocolate, né? O cacau, ele tem uma astringência, uma presença muito grande. Então, o cacau acaba tapeando essa farinha de linhaça, a gente nem vê, e ganha todo o benefício dela de liga e estrutura, tá? Outro lugar que eu gosto de usar a farinha de linhaça dourada é para fazer panquecas, para dar liga nas panquecas e outras receitas do tipo. A farinha de chia tem as mesmas funções da farinha de linhaça, as mesmíssimas, só que a farinha de chia é mais escura, né? Então, você vai pensar aí
onde você vai colocar a farinha de chia, porque ela tem a cor escura. Já a farinha de coco, ela tem um poder gigante de absorção de umidade, você viu isso? Estrutura, né? Eu falo que ela dá força para a farinha de oleaginosa em algumas receitas. Ela, como ela é sequinha, ela estrutura muito bem, então ela equilibra ali com as oleaginosas que são mais gordurosas, são mais molinhas, e deixa a farinha, né, um mix mais forte. Eu gosto muito de usar, né, farinha de oleaginosas misturada com alguma farinha acessória para dar essa força, essa estrutura nas massas. Para abertura de massas também, né, você pode polvilhar a bancada com farinha de coco. Depois que eu conheci a fibra de bambu, eu tenho polvilhado muito mais com ela, porque ela é mais neutra que a farinha de coco. Então, a farinha de coco eu uso para os pães, né, para absorção de umidade, nos bolos o mesmo motivo, biscoitos para dar estrutura, massas de pizza. Você fala, mas não fica com gosto de farinha de coco. Não fica, por quê? Porque você aprendeu que farinha acessória a gente usa em pequena quantidade. E você vai ver amanhã, na nossa aula de substituições, nós vamos fazer aqui um exercício ao vivo. Eu vou pegar as receitas do nosso curso, a de ontem, a de hoje e a de amanhã, e nós vamos fazer substituições aqui ao vivo, falando, né, comentando, para você ver como é que é o processo, né, de raciocínio dentro disso. A farinha de berinjela, ela também tem um papel parecido com a farinha de coco, só que ela é bem mais escura e ela tem um sabor bem intenso, bem forte. Então tem que ver muito bem onde você usa. Dentro do pacote, eu já sinto o cheiro dela bem intenso. Então ela é bem enjoativa quando você coloca no lugar errado, tá? Na receita errada. Mas ela é bem legal também para substituir a farinha de coco em algumas receitas. A farinha de girassol, como eu te falei, ela ajuda no volume. Só que se você usar a farinha de girassol demais nas receitas, seu pão vai ficar meio verde, seu bolo vai ficar meio verde. Então dá para usar um pouquinho associado com outras oleaginosas. E a farinha de maracujá, acho que eu tenho ela aqui também. Ela também é uma boa, absorve bastante umidade, ela é riquíssima em fibras, né? Então ela absorve muita umidade, mas ela também é bem escurinha, né? Por isso que muitas vezes eu prefiro usar como absorção de umidade farinha de coco ou fibra de bambu, porque ambas são bem claras e bem finas. Agora vamos falar rapidamente aqui dos outros secos. Para você que não acompanhou o aquecimento, né, da nossa expedição, eu fiz durante 12 dias antes aqui do nosso evento, 12 aulas de 30 a 35 minutos, que eu falei de vários assuntos. Então eu falei de goma xantana, eu falei de substituição de laticínios, falei de várias coisas, foram 12 temas. Para complementar aqui a nossa expedição, você pode ir lá pesquisar essas aulas, procura lá, esquenta, que aí você vai ver as aulas todas, as 12 aulas, e ver qual você pode assistir, tá? Para complementar. Tem uma aula lá que é só sobre goma xantana. Essa aí, se você tiver tempinho, assista, que ela é muito importante, tá? A goma xantana é um seco acessório, né? Por que eu chamo de seco acessório? Porque ela não é farinha, né? Não é farinha. Ela é um ingrediente que a gente usa em mínimas quantidades, que tem uma função muito específica, uma função acessória. Então, é um seco acessório. Então, a goma xantana, ela dá liga, elasticidade, ajuda, né, a dar ali, segurar o volume da receita. Eu uso para pães, para bolos, para cremes doces. A goma xantana é um riquíssimo espessante e emulsionante. Quem assistiu lá o aquecimento sabe que a goma xantana tem 3 S: estabilizante, espessante, emulsionante. Então, a goma xantana você precisa também equilibrar, porque se você usa demais, fica tudo parecendo um sebo, quiabo, babando, você pega um ranço desse ingrediente poderoso e maravilhoso na culinária low carb, né? Quando você usa demais, parece quiabo. Você come uma fatia de pão, parece que é a sensação de que está inchando dentro da sua boca aquela fatia. Isso é excesso de goma xantana. Quando você usa na quantidade certa, é mágico, porque ela faz coisas que nenhum outro ingrediente faz pra gente na culinária low carb. O psyllium, nós falamos já um pouquinho dele aqui, ele é usado principalmente como ingrediente acessório para elasticidade. Então, geralmente, nas massas de pães, você vai ver a presença do psyllium, porque ele faz com que a massa
estique, né? Ou seja, quem faz a massa crescer é o fermento, mas aí o fermento faz a massa crescer, o psyllium tem a capacidade de esticar sem colapsar, até um certo ponto, né, gente? Mas ele dá ele faria, vamos falar aqui a grosso modo, que ele nos ajuda ali como se fosse o glúten na culinária tradicional, né? Essa elasticidade, certo? Então, para massas, para liga elasticidade, pães, pizzas, massas de salgado, como a esfirra, por exemplo, que eu abro na bancada, né, com rolo, eu gosto de colocar o psyllium para dar elasticidade. Então, massas modeláveis, ajuda no crescimento elástico, aprisiona o ar dos alvéolos e faz pães maravilhosos, né? Quando você usa em excesso, dá aquela sensação de areia na massa, escurece muito, o gosto fica forte, a massa fica muito pesada, ela não cresce, ela fica abatumada, porque o psyllium, ele absorve tanto líquido, ele é uma fibra que absorve muito líquido. Quando você coloca demais e tem pouco líquido, ele fica assim, ó, preso ali, querendo absorver mais líquido, não tem, fica duro ainda. Então, essa excesso de psyllium é uma das piores sensações do quitute que a gente pode ter. Opa! Bom, só para a gente fechar essa parte aqui, eu quero dar um exemplo, porque os exemplos, eles ilustram muito bem, né? Ilustram muito bem. Ó, eu já contei essa história aqui algumas vezes, talvez as alunas das Matildas mais antigas vão falar assim, de novo essa história, mas eu sei que tem muita gente nova, então eu vou contar de novo. Esse exemplo vai ilustrar, né, um erro grave na culinária low carb, que é usar a farinha acessória como farinha base. Usar a farinha acessória para dar volume nas suas receitas é um erro dos piores na culinária low carb. Quando eu morava em Santiago do Chile, né, só faz 6 meses que eu voltei para o Brasil, eu sempre investigava, eu vendia produtos lá. Eu comecei, na verdade, com uma loja de produtos low carb, né? Eu tinha uma empresa que chamava Quitute Ecocina, vendi por mais de 2 anos, depois eu fechei a empresa para me dedicar somente ao ensino. E eu sempre estava investigando o mercado, né? Conhecer os produtos que estavam ali no mercado, os produtos low carb e tudo mais. E aí, eu comprei um pão, né? Um pão que se dizia... Um encontro muito exclusivo. Esse não foi, amor. Esse foi na padaria. Mas no encontro que eu fui, eu vou contar também. Eu comprei numa padaria lá, tinha esse pão low carb. Eu olhei pra ele e falei, ele já tá feio. Eu já olhei pra ele e já não deu vontade de comer, mas eu vou levar porque eu preciso experimentar. Sempre gosto de experimentar para conhecer o que tá rolando. Eu vou em feiras, agora não, na pandemia eu não vou em nada, né? Mas sempre que tem a oportunidade eu vinha para São Paulo, para ir nos lugares conhecer e tudo mais, etc. Mas isso foi lá em Santiago. E aí, eu levei para casa aquele pão, cheguei em casa, eu olhei a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente da receita era farinha de linhaça. E lá no Chile tinha uma escassez muito grande de farinha de linhaça dourada, então a gente usava lá farinha de linhaça escura. E era o caso desse pão. Quando eu parti e aí era assim, os ingredientes, farinha de linhaça dourada, ovos, fermento químico, sal, acho que não sei se tinha farinha de coco junto, não lembro bem, mas eu sei que era só isso, fermento químico. Eu abri o pão, quando eu abri já veio um cheiro ruim, né? Um cheiro de linhaça velha. Nós tivemos uma aula só sobre linhaça também no aquecimento. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição depois da aula da linhaça da Goma Xantana, que é a linhaça oxidada, velha, né? Beleza, eu falei, tudo bem, vamos lá, eu vou cortar esse pão, vamos provar, Dandan. Cortei o pão, dei um pedaço pro Dandan, fui comer um pedaço. Quando eu mordi, era aquela baba de linhaça misturada com gosto de linhaça oxidada, com gosto de peixe. Falei, cara, não dá pra comer. Esse aqui tá incomível. Falei, vamos dar uma esquentadinha nele, né, Dandan, pra ver se melhora. Não melhorou. Eu mordia e eu só sentia a linhaça oxidada e aquela baba em excesso, porque a base da receita era uma farinha acessória. A linhaça, ela não veio ao mundo para ser farinha base, ela veio ao mundo para ajudar as farinhas base,
para fazer um papel excepcional quando usada da forma certa. Mas assim, não dá. E a gente jogou o pão no lixo, com dor no coração, porque eu odeio jogar comida no lixo. Mas, gente, era incomível. Era incomível. Isso aqui é o problema de usar a farinha acessória como base. Qual que é o problema, então, de usar farinha base, ou melhor, usar farinha base e não usar nenhuma acessória? Ai, Paty, eu vou trabalhar só com farinha de oleaginosa, não quero saber de nenhuma outra mais. Você perde riqueza na culinária low carb, você perde todas essas funções incríveis dos acessórios para te ajudar numa massa mais sequinha, mais estruturada, um pão que cresce mais, um pão que é elástico, um bolo fofinho. Você perde, você faz as suas receitas, né, usando só oleaginosa, ovo e sal ou adoçante e fermento. Fica tudo sempre com a mesma textura, né? Omelete doce ou omelete salgado. Quando você aprende a usar os outros acessórios, né, os secos acessórios, junto com as farinhas base, você cria texturas, cores, alturas para suas receitas. E é muito rico quando a gente junta esses dois mundos, tá? Deixa eu ver aqui. Eu falei aqui muito sobre técnica, né, antes de começar essa parte. E a gente vai falar muito mais sobre técnica na aula 4 e 5. Na aula 4 a gente vai falar um pouco de técnica na confeitaria. E na aula 5 eu vou falar um pouco de técnica dos pães low carb, né? A aula 5, que é sexta-feira, é a aula mais importante do nosso curso gratuito. Anota aí. Não perca a aula 5, principalmente se você quer fazer o pão low carb do nosso curso gratuito e fazer com que ele fique maravilhoso. Não perca a aula 5, tá? Que é sexta-feira. Nós vamos falar muito sobre técnica lá. Bom, deixa eu ver se eu falei tudo aqui para vocês. Ótimo. Chegou a hora aguardada, esperada. A nossa receita, Andando. Deixa eu preparar aqui. Bom, na aula de hoje eu escolhi uma receita que é muito simples. Ela é uma técnica super simples, mas é uma torta tão gostosinha que você faz e rapidinho, você muda o recheio e vai ter torta diferente toda semana na sua casa. Eu escolhi também essa receita porque quando a gente for fazer o exercício amanhã de substituições, você vai ver as possibilidades de substituições dessa receita para poder criar aí de acordo com os ingredientes que você tiver em casa, tá? Vamos revelar então o nosso ingrediente surpresa. Na verdade são 2 ingredientes. Bom, torta salgada de bacon está na página 8 do nosso livro de tarefas da expedição, página 8, tá? Na página 8, você depois que acabar a sua tarefa, colocar a palavra-chave, a frase da aula, que nós não falamos muitas vezes hoje, mas agora que nós passamos já por tudo isso, você já entendeu que nem toda farinha é do mesmo saco, né? É bem clara essa frase depois que você entende tudo que a gente fala aqui. Nem toda farinha é do mesmo saco. E a palavra-chave, liberdade. Você vai escrever também aqui nesse quadrinho, né, o seu maior aprendizado. Mas vamos lá. A torta salgada de bacon, né, aqui nessa linha, você vai preencher com farinha de oleaginosas, clara e fina. Você pode fazer uma mistura, pode usar 50 de amendoim, ou melhor, 50 não, né? Pode usar, por exemplo, 100 de amendoim, 100 de amêndoa, 50 de castanha de caju. Ou mudar essas proporções. O importante é ter 250 gramas de farinha de oleaginosas claras e finas. Olha que lindo! Dá para você fazer vários mix aqui de acordo com o que você tem. E você vai adicionar também aí na sua lista de ingredientes 15 ml de vinagre de maçã. O vinagre vai reagir com o fermento químico e vai ajudar a sua torta a ficar mais fofinha. Como nós temos uma massa aqui que vai com recheio,
quando você usa vinagre, ela fica mais fofinha, tá? Então são 2 ingredientes surprise aqui da nossa aula. Vamos agora para a execução da receita. Vou colocar o vídeo para vocês. E prestem bem atenção, bastante atenção, à receita, à execução. Esse material está lá nos grupos de WhatsApp, é o nosso livro de tarefas. 1, 2, 3, rodou! A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fritar o bacon. Eu estou usando um pouquinho de azeite porque o bacon está mais carnudo, está menos gorduroso. Depois que fritar o bacon, deixa esfriar. Aqui eu tenho a farinha, que eu estou usando aqui a farinha de castanha de caju. Você pode ver que ela é bem sequinha, bem clarinha. Isso é fundamental para a sua receita ficar gostosa. Se você usar uma farinha escura, vai ficar muito diferente da minha. Fermento químico, uma pitada de sal, a pimenta calabresa, a páprica. Estou usando aqui a páprica doce, pode ser páprica doce ou picante, só para dar um saborzinho na massa. Misturo todos os secos e reservo para fazer a outra parte da nossa receita. Aqui eu tenho os ovos, eu tenho 220 gramas de ovos, a água e misturo bem. Aqui eu vou usar um outro truquezinho que é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele reage com o fermento químico, deixando a nossa massa bem mais fofinha, faz bastante bolha de ar na nossa massa. Tenho aqui a minha assadeira forrada com papel Dover, para não grudar de jeito nenhum. Pode ser também uma assadeira antiaderente bem untadinha. E aos ingredientes secos eu vou adicionar a mistura líquida e mexer bem com a espátula até homogeneizar bem essa mistura. Não deixa ficar nenhum pedacinho de farinha no meio da massa não. Mistura bem, deixa ela ficar bem unida, bem lisinha. Depois disso você vai ter uma massa que é consistente, mas levemente líquida. Não é uma massa grossa, é uma massa mais molinha mesmo. O forno já está pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 15 minutinhos. Despejo um pouquinho mais da metade da massa para forrar o fundo. Espalho bem na assadeira. E com papel Dover é uma maravilha, porque eu posso tirar a torta inteirinha que não vai grudar nada. Tenho aqui um recheio simples de frango desfiado, temperadinho com sal, pimenta e um pouco de passata de tomates, que é aquele molho de tomates que é feito somente com tomate, que não tem conservante nem nada. Espalho aqui o franguinho desfiado, você pode incrementar também o seu franguinho com outros ingredientes. Por cima, o restante da massa, não precisa cobrir completamente, mas é importante fazer uma camada fininha aqui por cima. Espalha bem a massa. E por último vem aqueles toques finais que vão dar todo o sabor para a torta. Já que ela é uma torta de bacon, agora chegou a vez do bacon. O bacon já está frio, bem sequinho. Eu vou espalhar sobre o topo da massa. Eu gosto de dar até uma apertadinha com a colher para ele ficar bem fixo ali na massa. Depois do bacon, os cubinhos de queijo, eu estou usando aqui queijo mussarela, você pode usar qualquer outro cubinho de queijo, ou pode usar também queijo ralado, mais grossinho. E por último, para dar um toquezinho bem lindo, umas sementinhas de gergelim branco, estou usando o gergelim torrado aqui, e vai para o forno. Vai assar por 35 a 40 minutos a 180 graus. E aqui ela prontinha, douradinha, e pronta para ser cortada ao vivo na nossa aula. Essa aqui eu fiz hoje, né? O vídeo ele foi gravado, não foi hoje, mas é a mesma torta. Você vê que não é a mesma, porque não tem o gergelim aqui, né? E a forma também é outra. Mas é a mesma torta. Olha que coisa linda. Ó, pega a fofura e o cheirinho que tá aqui pela casa dessa torta. Você não tem ideia. Vamos cortar um pedacinho, Dandan? Vamos. Então vamos. Ela já tá fria. Eu fiz hoje à tarde. Ela ficou aqui cheirando a casa toda, mas ela já tá bem fria. Aqui no fundo você vai ver que tem papel Dover. Ela não gruda nada. Nada. Ó, nada. E fica bem
bem sequinha a massa, né? Você... Aí. Mas não focou. Aí. Aí, ó, bem fofinha a massa, uma massa mais fininha, não faça ela muito alta para ela ficar bem suave, tá? Você já pode pegar como aprendizado aqui com essa nossa torta, na nossa receita, que eu não uso, né, geralmente, creme de leite, leite de coco, nas receitas para dar, né, um pouco mais de líquido. Geralmente eu uso ou leite, né, um leite mais ralinho, low carb de coco, ou de creme de leite ou água nas tortas, né, para não ficar muito pesado. Quando eu quero ela mais molhadinha, aí sim eu vou usar gorduras mais líquidas, tá? Não tá linda? Quem quer um pedaço? Minha mãe, ela já fala assim, Paty, vai ter receita hoje na aula? Eu quero um pedaço. Já vou levar para mães amanhã. E se você quiser trocar os recheios, né? Você pode aí usar a imaginação, pode fazer com camarão, pode fazer só com frango, pode fazer frango com legumes, frango com cenoura picadinha, frango com ervilha picadinha, ervilha congelada. Pode fazer só de legumes, se você é vegetariano. Pode fazer com peixe, né? Você refoga ali, dá uma dourada, na verdade, no salmão, desfia e coloca aqui um peixe ou uma merluza também, né? Desfiada. Fica excelente. O negócio aqui isso aqui é uma massa que é rápida, é pro dia a dia, é gostosa. Como tem um recheio no meio da massa, você não sente, né, a umidade dela, né? Diferente quando você tem um bolo, né? Você vai ver que as técnicas de bolos são mais rebuscadas porque a gente não tem recheio ali no meio dele, né? Então, nós precisamos de uma massa com mais técnica. Essa aqui, como tem um recheio no meio, você vai comendo e nem percebe, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês viram que nós tivemos aqui hoje os slides, né, da nossa aula. Vocês gostaram dos slides? Vocês gostariam de ter esses slides com vocês? Sim ou não? Porque geralmente nessa aula todo mundo pede slide, mas eu não vi se alguém pediu aqui, Dandan, pediu? A minha aluna pediu. Ah, pediram, né? Eu vou passar para vocês uma tarefa. Sim! Já tem vários sim ali, ó. Eu vou passar para vocês uma tarefa. Eu vou fazer um post, assim que a gente terminar aqui, vou fazer aquele nosso post pós-aula. E aí, nesse post, nós precisamos chegar a 1000 comentários para liberar esse material extra para vocês. Por quê, Paty? Tanto show? Porque, olha, isso aqui é fruto de muito estudo, né? Então, eu resolvi colocar como um desafio para que vocês possam cumprir e receber esse material extra, tá? Assim que acabar a aula aqui, eu vou postar e vocês vão lá e comentem. Falem o maior aprendizado, fala se gostou, o que mais gostou na aula. Pode comentar mais de uma vez e vamos chegar a 1000 comentários. Passou de 1000 ali, chegou no 1000, eu libero para vocês nos grupos de WhatsApp. Além disso, pessoal, a aula de hoje, né, vocês também vão receber lá nos grupos de WhatsApp o material resumo da aula, tá? Esse material aqui, que é o Pilares da Culinária Low Carb, é um material riquíssimo. Deixa eu diminuir aqui para você ver ele todo. É um material riquíssimo, com um resumo do que a gente falou hoje aqui, tá? E também tem informações que serão da aula de amanhã, tá? Então, esse material aqui, ele é referente às aulas 2 e 3, tá? Assim que nós terminarmos aqui a transmissão, as meninas da equipe vão colocar para vocês lá nos grupos de WhatsApp, certo? Combinado? As meninas já estão aqui a postos para deixar para vocês o material nos grupos. Mas, ó, antes de ir para os grupos, você tem uma tarefa. Comentar lá no post. E outra, você tem outra tarefa. Completar o seu material com frase da aula, palavra-chave, seu maior aprendizado e fazer também os exercícios, tá? Os exercícios da aula 2, da aula 1 e da aula 2. Nós vamos marcar na segunda-feira, dia 31, um horário para a gente fazer a correção. Tem aqui, tá, o resultado aqui embaixo tem o gabarito, mas eu quero fazer uma aula de correção de exercícios
para a gente comentar tudo sobre as aulas, tá? Sobre os exercícios. Então, quando acabar a expedição, domingo, segunda-feira, a gente se reúne novamente para fazer a correção junto e comentar várias questões, certo? Então, o post vai ser no Instagram. Obrigada, Cecília. Post no Instagram. O meu Instagram é o @culinária_low-carb. Quem ainda não me segue, já aproveita e chega lá, coloca o comentário no post e já passa a me seguir para você aprender muito mais sobre esse caminho que eu amo ensinar, esse caminho que transforma de verdade, sobre esse caminho que eu sei que vai fazer muita diferença na sua vida. Na aula de amanhã, nós vamos falar aqui efetivamente de como fazer substituições sem erros, tá? Você vai ver aqui os exemplos, eu vou te mostrar as receitas do nosso curso gratuito, como fazer substituições nelas, tá? E amanhã também temos uma receita deliciosa de bolo, combinado? Bom, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, eu deixei aqui embaixo para facilitar, na descrição da aula, o link para você entrar lá e não perder nada desse evento que está sendo preparado com muito amor e com muito carinho para vocês. Temos também a nossa comunidade no Facebook, que está lá linda, todo mundo participando, muita gente entrou. Entrei lá hoje, né? Fiquei muito feliz, postei lá um recadinho para vocês. Entrem, aproveitem essa oportunidade. Pega essa última semana de janeiro para você começar fevereiro com uma vida nova, tá? Certo? Amanhã eu aguardo você aqui no mesmo horário, às 8 da noite, horário de Brasília, para nossa aula 3 da expedição na culinária low carb. Certo? Dandan, tira um comentário para mim, por favor. Correto? Certinho? Beijo no seu coração. Beijo, Dandan. Até amanhã. Até amanhã. Deixo vocês com minha querida Matilda Isabel. Bom dia, meu nome é Isabel Carvalho e sou da turma Desvendado de agosto de 2020. Estou aqui para contar a minha história com o curso Desvendada e com a Paty Góes. Eu conheci a Paty desde a época do caderno Low Carb na mão, um curso gratuito que ela deu maravilhoso. Eu estava na fase de educação alimentar e fui fazendo as receitas dela e mudou a vida da minha família com as suas receitas maravilhosas. Aí entrei no clube, que é um curso maravilhoso dela, né, para o dia a dia, quando aconteceu o seguinte: minha filha ficou obesa, quando eu estava com depressão e, com consequência, ficou pré-diabética. Eu estava com muita dificuldade de controlar a glicose dela, porque ela é uma formiguinha, adora doce. E eu nunca fui de fazer doce, porque eu não gosto muito de doce. E minha outra filha também não liga muito para doce. Aí surgiu o curso Desvendada. Eu entrei nele exclusivamente por causa da minha filha e comecei a fazer as receitas. Minha filha, a Natália, virava a cara para tudo que era saudável. Tudo ela achava ruim. Sem doce, ruim, porque ela estava muito viciada com açúcar, né? E aos poucos fui fazendo. Aí fiz a primeira receita, foi o brigadeiro, ela até que é gostoso. Fiz doce de leite, é bom. E fui introduzindo nos finais de semana, né, para ela. Todo final de semana eu fazia uma receita e ela comia e falava, até que é gostoso. Não é que com o tempo ela passou a gostar e mudou o paladar dela. E a coisa mais que eu fiquei mais feliz é que quando ela ingeria algum doce com açúcar, ela falava, nossa, tá ruim, tá muito doce, estranho, né? Não tô gostando desse doce, não. Ela acostumou a comer os doces saudáveis da Paty. Os doces que uma pessoa que tanto que não é diabética, não vira diabético, pode comer. O diabético pode comer, porque são doces saudáveis. Paty, gratidão. Você evitou que a minha filha virasse uma pessoa diabética. Muito feliz, muito satisfeita. Obrigada. Beijo, Isabel. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.